Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso primeiro programa da Leitura Pop, aqui no canal do Shazam. Eu sou Arthur Lopes Filho, filósofo, historiador e pesquisador da cultura pop e membro fundador do Shazam, junto com os meus grandes amigos Mário Marcelo Neto e Felipe Radunz Krüger. Vocês que estão aí nos assistindo, se não conhecem o Shazam, naveguem aqui pelo nosso canal, procurem o nosso Instagram e também vão lá na nossa página para verificar ali as obras que a gente tem aí sendo vendidas aí, e não deixem de curtir as nossas produções e aquilo que nós estamos fazendo com muito prazer e muito amor para todos vocês. Aqui nesse programa eu vou fazer o quê? Eu vou começar a ler as obras do Shazam para você, né? Auxiliando todas aquelas pessoas que têm baixa visão, dificuldade de se ater a textos um pouco mais complexos, né? Pessoas que têm TDAH ou outras questões que possam inviabilizar o aprofundamento em textos que são um pouquinho mais complexos ali, mas que não podem, em maneira alguma, ficarem impossibilitadas de acessar o nosso material. Assim, eu vou fazer uma seleção gradual, devagar, aqui de alguns textos que nós produzimos, de alguns livros que nós publicamos, de alguns textos que também foram publicados em revistas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho aí e possa curtir também aquilo que o Shazam vem produzindo até os dias de hoje. E o primeiro texto que nós vamos trazer aqui é um texto produzido por mim, né, e que está no livro História em Aula Práticas através das Mídias, volume 2, o nosso último lançamento até a presente data aqui, né? Que está lá disponível aí para download gratuito direto na página lá da Casa Letras, onde está o nosso site da editora Docan, tá? Que é o nosso selo, né? O selo do Shazam, pelo qual nós estamos produzindo nossos muitos livros e os nossos muitos projetos, tá? Antes de iniciarmos a leitura desse texto, é importante ressaltar que essa grande coleção que compõe aí o História em Aula trata de vários textos que visam introduzir no espaço da sala de aula temas que são abordados pela cultura pop, pela cultura do entretenimento, pela cultura da mídia em geral. Assim, os professores podem usar esses textos para despertar reflexões e práticas dentro da sala de aula, a fim de explorar temas diversos que versam aí com as áreas humanas. Bora então fazer a leitura desse texto, né? Ele é intitulado Inteligência Artificial, uma problemática contemporânea. Provocações a partir do segundo renascer de Animatrix. A apresentação do tema. A inteligência artificial refere-se à capacidade de um sistema ou programa de computador de realizar tarefas que normalmente exigiria o uso da inteligência humana. Ela envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos de computador que podem aprender, raciocinar, reconhecer padrões, tomar decisões e resolver problemas. Na contemporaneidade, esse termo ganha uma proporção deveras maior, pois desperta uma necessária reflexão que não passa desapercebida tanto pelos cientistas das áreas técnicas da informática, quanto pelos pensadores das mais diversas áreas do saber. Quais seriam os limites do aprendizado de uma máquina e o que ela poderia executar com tamanho conhecimento adquirido? Isso é, o que ela poderia fazer com tal saber? O machine learning, sistema operacional que permite com que máquinas aprendam a partir de dados e experiências passadas, já é uma realidade no ano de 2023. No entanto, a chave de tal saber ainda se encontra reservado à figura do programador, o qual determina o que a máquina fará com tal saber, portanto, freando a liberdade da mesma em executar tarefas de maneira autônoma, ainda que a mesma tenha o potencial para fazer. Esse processo
é conhecido como um aprendizado supervisionado, onde os modelos são treinados com exemplos rotulados, direcionados e supervisionados pelo programador, o qual direciona e determina para que fim tal saber será utilizado. No entanto, existe um outro modelo possível e já disponível à tecnologia contemporânea, o aprendizado não supervisionado, onde os modelos são libertos de toda e qualquer supervisão determinante, podendo identificar padrões, isentas da necessidade de uma figura orientadora para tal. Pensar na possibilidade de uma inteligência capaz de se desenvolver de maneira autônoma em uma velocidade que transcende os limites do humano já alimentou diversas produções literárias, filmográficas e mais. E todas tendem à projeção de um apocalíptico, ou quando não visam o extermínio humano, especulam sobre uma superação tamanha de seu potencial, o qual joga toda a humanidade à ridícula posição de infantes que se encontram abandonados por sua própria criação. Ainda que até o momento a inteligência artificial não tenha alcançado um nível de pensamento autônomo comparável ao dos humanos, os sistemas de inteligência artificial da atualidade são capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões com base em padrões e dados extremamente avançados, simulando emoções, valores e juízos diversos com tamanha maestria, o qual nos compele a pensar sobre o que virá a seguir. Assim, no ano de 2003, uma série de animações explorando o já aclamado sucesso do filme Matrix, de 1999, e antecedendo os lançamentos que ocorreriam nesse mesmo ano, o Matrix Reloaded e Matrix Revolution, foi lançado com o intuito de apresentar e explorar a mitologia que fundamentaria o universo de Matrix. Intitulado de Animatrix, a obra foi composta de 9 produções, cada uma tendo uma narrativa própria, além de apresentar uma estética singular, o que trouxe, à sua maneira, exclusividade para cada produção. Contudo, a animação intitulada de O Segundo Renascer é aquela que traremos destaque, pois consiste naquela que traz evidência aos eventos que promoveram a insurgência das máquinas e, por consequência, o movimento de supressão humana a um estado de escravidão global. E tudo tem início com o desenvolvimento da autonomia de uma IA, embasada em um aprendizado não supervisionado. Análise. O Segundo Renascer conta a história de uma sociedade que se desenvolveu e prosperou a partir do desenvolvimento de máquinas independentes, capazes de reproduzir funções pré-determinadas que, em grande parte, supria as necessidades de uma dada parcela da população, que ia desde a construção civil aos cuidados domésticos mais básicos do cotidiano. No entanto, de maneira subentendida à narrativa apresentada, em algum momento do desenvolvimento de tal tecnologia, a IA fora programada para desenvolver um conhecimento independente, isso é, rompendo com os limites de aprendizado não supervisionado. Tal dinâmica permitia com que as máquinas aprendessem com o seu ofício, sem a intervenção de uma programação prévia, portanto, fazendo com que elas autogerissem aprimoramentos necessários à manutenção de uma maior eficiência. Ao mesmo tempo, no cenário distópico da animação, também alimentou o desenvolvimento de linhas de códigos que propiciaram as máquinas desenvolverem, em mimese ao humano, uma consciência de si, imbricando as ideias de eficiência atrelado à sua própria existência. Pode parecer complicado, mas a ideia desenvolvida pelas máquinas é simples. Se o objetivo das máquinas é manter a eficiência do sistema de produção, ela precisa criar elementos que permitam a perpetuação da máquina, pois sem ela, o sistema de produção é posto em risco.
Tal lógica ganha corpo quando o B166ER, um robô mordomo, mata os seus donos. O julgamento simbólico de B166ER levou à execução da máquina em questão, o que despertou na consciência coletiva das máquinas a ideia de que a eficiência pré-inserida em seu sistema fosse posta em risco. Com isso, fazendo com que as máquinas reagissem à sua maneira, primeiramente de modo pacífico e, posteriormente, violento. As ações pacíficas das máquinas apelavam a uma resolução diplomática, isso é, utilizando dos meios comuns a dinâmica humana para resolver qualquer conflito, a fim de viabilizar a continuidade de sua diretriz fundacional, que era manter a eficiência de sua produção, por consequência mantendo a perpetuação de sua existência, preservando a autonomia de seu processo de aprendizado não supervisionado. No entanto, a reação humana foi executar as máquinas em uma onda de massacres que remontam cenas de genocídio recorrentes ao longo da grande história. A partir de um movimento de genocídio das máquinas e da execução sumária de sua autonomia, a IA acabou por entender que seu projeto inicial se encontrava em risco. Ainda assim, a decisão das máquinas foi se isolar e criar uma colônia em um lugar ermo, intitulada de 01. Porém, a eficiência da produção das máquinas ultrapassava os limites de produção humana. Desse modo, pondo em risco a economia até então vigente, o que levou a humanidade à decisão de mais uma vez executar as máquinas e promover a sua extinção. Frente a essa nova afronta, a programação inicial, as máquinas acabaram tendo de assumir uma posição não mais passiva e acabaram por reagir. E a partir daí, um verdadeiro apocalipse se desenrolou. Apesar da obra em questão dar um maior enfoque na espiral de destruição desencadeada pela relação mal resolvida entre os humanos e as máquinas, a preocupação despertada frente ao desenvolvimento de um processo de autoaprendizagem autônomo não supervisionado nos direciona a uma faceta histórica que contemporaneamente podemos estar chegando ao limiar. A extrema dependência das máquinas em razão da preguiça ou das facilidades de uma vida sem com que tenhamos o fatídico esforço de nos aprimorar, enquanto humanidade, para resolver questões pujantes concernentes à vida que almejamos viver. Algo outrora já apontado pelo filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, ser uma constante tentadora à dimensão do desenrolar temporal da humanidade. Seu alerta é destaque de seu breve texto Resposta à Pergunta O que é esclarecimento?, em que ele afirma ser mais fácil viver uma vida orientada por outrem, visto que o pensar demanda não somente o esforço de ponderar, refletir, questionar e analisar para além dos juízos do particular, mas também a responsabilidade de agir e arcar com as consequências de tal ação. Delegar tais decisões a um outro nos tornaria, segundo o autor, menos autônomos, mais dependentes, mas, ao mesmo tempo, mais confortáveis, preguiçosos e, em certa medida, covardes. Quando pensamos na contemporaneidade e no apogeu do avanço tecnológico, o temor de uma IA dotada da capacidade de desenvolver um processo de conhecimento autônomo não supervisionado esconde um problema muito mais agravante que aquele apresentado pelo cenário apocalíptico da guerra anunciada pelo Segundo Renascer. Referimos-nos à dependência depositada na IA, como um meio para a resolução de questões que vão além da execução de um ofício inviabilizado ou que viesse a pôr em risco o humano. Nesse caso, alertamos a faculdade do pensar.
Ainda que Aristóteles tenha anunciado, ainda no século IV a.C., que uma das ambições maiores da humanidade era a busca pelo saber, seu enunciado embrionário carecia de uma visão profética de um futuro em que a busca pelo saber acabaria por competir com os possíveis confortos de uma vida automatizada bem recompensada. Diante dessa situação, a automatização do pensamento independente e aprofundado acaba servindo à dinâmica da vida, dado o fato de o objetivo almejado desviar daquilo outrora enaltecido pelo filósofo em seu afã ideológico. Nos dias em que o presente texto fora concebido, vivemos em meio a um universo de pesquisa automatizada por ferramentas de busca que, em segundos, nos alimenta com uma grande enxurrada de conteúdos que alimentam nossa demanda por respostas imediatas às questões que compreendem a dinâmica do dia a dia. Ferramentas de IA como o ChatGPT nos oportunizam o desenvolvimento de textos e imagens diversos, alimentado pelo vasto conjunto de informações que já se encontram transitando nos diversos servidores que sustentam a rede, da Surface à Deep Web. Programações de bots diversas mapeiam nossas preferências a cada site visitado, a cada produto consumido e a cada like dado nas redes de relacionamento social que utilizamos. Tudo isso e muito mais automatizam a vida e nos levam, a dada medida, a demandar as facilidades de um sistema de respostas automáticas à fatídica tarefa de pensar, nos oportunizando tempo. A provocação que aqui atentamos destacar concatena com aquilo que o segundo renascer teima em nos apontar, para além do apocalipse de uma guerra entre máquinas e humanos, mas algo mais sutil, ao mesmo tempo mais intenso. No momento em que uma IA supre todo o processo do pensar, da pesquisa à produção, nos cabe questionar o que esperamos para nós, ao mesmo o que queremos valorizar de fato, não enquanto indivíduos, mas enquanto humanidade. Essa foi a leitura pop. Espero que vocês tenham gostado. Não encerrem esse vídeo aqui sem dar um like, sem se inscrever no nosso canal, porque nós vamos produzir diversos conteúdos aqui para você, e esse aqui é só um deles. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.